Está chegando aqui, acabou de chegar, né? Seja muito bem-vindo, Jeffrey Chiquini. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Ricardo, como que você está? Prazer imenso. Rose, Marcel, desculpa meu atraso, estou numa correria grande aqui no escritório, mas estou lisonjeado com o convite de vocês aqui do Bunker, esse canal maravilhoso que eu sou fã. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Muito obrigado, Jeffrey. É uma grande honra ter você aqui. E a gente estava comentando todas as maluquices, né? Todas as maluquices que estão acontecendo na justiça e no âmbito político todos esses tempos. Eu gostaria muito de... vou passar para a minha bancada primeiro. Eu quero honrá-los aqui com as primeiras perguntas. Rose, preparou perguntas aqui, gostaríamos de ouvi-la aqui. O que você quer perguntar para o nosso convidado especial? Boa tarde, doutor. Tenho acompanhado bastante seu trabalho ali, principalmente no Twitter. Ontem, uns twitters interessantes. Só queria pontuar uma coisa, Rovera, com relação ao que foi falado, que até tem a ver com o momento jurídico que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Nós não temos mais o direito de fato, né? Não é a minha área, mas a minha área também, acho que foi uma das últimas a passar por esse momento complicado aí de você ter mais militância do que alguém interessado em estudar. E eu vi hoje o secretário Marco Rubio dando uma explicação exatamente nos Estados Unidos sobre isso, né? As pessoas pegam tem um convite para você ter um passaporte, um visto para você entrar num país como os Estados Unidos e frequentar universidades muito boas, mas aí o cara vai para lá para militar, né? E ontem teve uma cena que me chamou a atenção, que uma dessas militantes foi presa na rua. Não sei se o pessoal chegou a ver o vídeo. Os oficiais do FBI prenderam, algemaram ela, levada, foi deportada, e justamente hoje uma estudante perguntou para ele, né? Por que fazer isso? Por que algemar? E ele simplesmente disse que o país dele está aberto para quem queira ir e queira realmente estudar. Então, dentro desse contexto aí, doutor, o que eu vejo hoje no direito, e a gente não tem como se dizer que existe lei no Brasil hoje, de fato, né? Nós temos de direito porque nós temos livros, leis, Constituição, juízes, ainda existe, né? Gente boa. Mas a minha pergunta para o doutor é a seguinte: diante de tudo que a gente está vendo com relação ao que eu acabei de falar, as leis, nós temos, cada profissão tem a sua coordenação, no caso, o direito à OAB. São milhares e milhares de advogados, né, pelo Brasil. Vejo muitos se queixando do que está acontecendo, porque a gente transfere o que está acontecendo no Superior Tribunal para uma primeira instância. A minha pergunta é: como chegar para esses advogados, que, na minha opinião, também tem o lance de que eu acho que muita gente deveria se mexer, ter se condensar melhor para poder ajudar a combater isso aí. Eu acho que o pessoal está muito quieto. E, por outro lado, o que a gente poderia fazer, já que dizem que é a última instância é a Suprema, mas eu ainda acho que deve ter algum mecanismo para isso, a combater exatamente o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Você simplesmente tem uma meia dúzia ali, vou chutar uma meia dúzia, que pegou e jogou fora o que a gente chama de lei e trouxe para si essa responsabilidade. Rose, excelente observação. Faço minhas as suas palavras, Rose. Estamos vivendo um momento que nunca vivemos e provavelmente não viveremos de novo no nosso país. É aberrante o que estamos vivendo no Brasil. Mas é importante separarmos a instituição OAB da classe dos advogados. A instituição, ela vai se manifestar quando provocada. E até onde eu sei, a OAB ainda não foi provocada enquanto instituição. Eu, por exemplo, não provoquei ainda a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, critico aqui, posso criticar, porque faço parte dessa classe, critico aqui a classe dos advogados. Essa sim tinha que estar se manifestando. Essa sim tinha que estar unida
contra essas arbitrariedades. Essa sim tem um dever moral e ético de combater e enfrentar essas arbitrariedades, porque nós, advogados, fazemos parte desse sistema judicial e somos também defensores da legalidade. Somos também defensores da correta aplicação da lei e da ordem democrática constitucional desse país. A crítica que eu faço, não então à instituição, mas à classe, é porque a classe está inerte e é um silêncio, Rose, ensurdecedor da nossa classe. Uma classe que, na era Lava Jato, Ricardo, Marcel, tinha uma união invejável às outras classes. As demais classes olhavam para a classe da advocacia e falavam, mas que classe unida! Mas deve ser maravilhoso integrar a classe da advocacia. Livros escritos em conjunto, congressos e mais congressos, artigos e mais artigos na era Lava Jato para criticar aquilo que naquele momento enxergavam como ilegalidades. Agora, ilegalidades, Rose, infinitamente maiores. Vivemos ilegalidades hoje nesse processo que nunca se viu na civilização moderna do mundo. Esse processo pode entrar para o Guinness Book como o processo mais ilegal da civilização moderna. Não há, Rose, um jurista nesse país capaz de forma técnica e não ideológica, defender esse processo. Ou melhor, defender esses processos e esses inquéritos. Não existe. Todos os juristas que estão se manifestando em defesa desse processo são defesas políticas e defesas militantes, porque têm interesses em serem amigos da corte. Advogados sérios e honestos estão apontando as ilegalidades. Até porque, me perdoe me estender, mas eu trago da alma isso, porque eu estou sofrendo demais com tudo que eu estou vendo, que está acontecendo, porque eu tenho um compromisso ético, eu tenho um compromisso moral com a correta aplicação da lei, que independe da minha ideologia política nesse momento. Na época da Lava Jato, eu não coloquei a minha ideologia de direita na frente do meu dever moral enquanto advogado. E não o farei de novo e nunca o farei. Os advogados precisam se unir a combater essas ilegalidades, Rose. É necessário essa lutar porque esse processo, esse momento que nós estamos vivendo, eu afirmo, vai ser um divisor de águas. Se esse processo prevalecer com essas irregularidades que existem, qualquer outro processo pós este vai seguir com as mesmas ilegalidades e vai atacar, vai atingir outros advogados que hoje estão quietos. Esses advogados que estão quietos por ideologia política, achando o máximo verem seus inimigos ideológicos serem perseguidos, vão sofrer na pele em processos futuros que forem atuar. Porque esse processo é um divisor de águas no Brasil. É o processo mais importante da história do país. Vai ser um divisor de águas. Como daqui para frente será o direito? Como daqui para frente os processos serão conduzidos? E certamente, se continuar indo mal como está, vai atingir todos os processos do país. E a hora que quiserem gritar, será tarde. Muito bem. Eu vou passar aqui a palavra ao Marcel Prado. Marcel, gostaria de saber, obrigado pela resposta, você até me fez acender uma luz aqui de uma questão. Marcel, gostaria muito de ouvi-lo. Boa tarde, Dr. Jeffrey. Em primeiro lugar, quero agradecer como cidadão, como brasileiro, pela sua atuação brilhante nesse processo, corajosa, por estar apontando as falhas sempre que elas aparecem, e isso já o coloca à frente da grande maioria dos advogados que
se acovardam diante das ilegalidades que estão acontecendo, tá? Acompanhe seu trabalho, é irretocável, tá? E, desde já, de público, o convido para escrever um livro a respeito dessa fase, porque, como o senhor bem mencionou, é uma fase ímpar, né, na nossa história, e eu tenho convicção de que ela merece ser registrada, porque, em primeiro lugar, para deixar registrado a verdade do que aconteceu, né, porque certamente a esquerda vai distorcer os fatos e vai tentar vender a narrativa deles, como eles sempre fazem, né. Então, eu, como coordenador editorial, e tendo acesso à editora e sendo autor de livros também, deixo o convite feito em público, né? Se houver interesse, o Roverano tem meu contato, a gente pode conversar melhor a respeito depois. Com toda certeza. Minha esposa tem falado disso, Marcel. Provavelmente isso vai acontecer. Ótimo. Estou à disposição e vai ser um imenso prazer poder colaborar com isso. Minha pergunta, doutor, diante dessas ilegalidades todas que a gente tem acompanhando, e mesmo para quem não é da área do direito, né, é leigo no assunto, fica evidente que existem inúmeras aberrações ali que algumas delas até uma criança recém-alfabetizada é capaz de desmontar algumas narrativas ou apontar algumas ilegalidades, né? De forma geral, óbvio que não dá para o senhor detalhar tudo, né? Mas de forma geral, o senhor acredita que tem alguma chance de chegar lá na frente e fazer com que o resultado seja favorável ou para o Bolsonaro ou para alguns desses réus de tamanha aberração que está sendo cometida? Marcel, primeiramente eu quero agradecê-lo por toda a sua consideração, seu respeito. Fico lisonjeado com suas palavras. Pode, inclusive, deixar o doutor de lado. Eu não dou bola para isso, pelo contrário, estamos aqui entre amigos e todos com a mesma missão: defender o nosso Estado de Direito. É essa a nossa missão comum. Marcel, já está começando a virar o vento. Eu tenho dito, já há uma luz no fim do túnel. Esse processo já está, Marcel, enfraquecendo. O Luiz Fux é o termômetro e o Alexandre de Moraes passou limites intransponíveis que ele não poderia ter passado. Já gerou um desconforto na corte e esse processo já enfraqueceu. Daqui para frente, ele só enfraquece. Então, nós estamos em um momento que esse caso subiu, atingiu o ápice. Esse processo já está ladeira abaixo, dia após dia, dentro da Suprema Corte, inclusive. Daqui para frente, é só desgaste e enfraquecimento dessa ditadura que tentaram instalar, mas não vai prevalecer, e eu explico. Eles terão, Marcel, que dar uma aparência de legalidade. Eles, eu digo, aqueles que são os donos do tabuleiro, que eles inventaram. Tá? Eles terão que dar uma aparência de legalidade. Mas nada e ninguém é unânime nessa vida. E nenhuma ditadura na história do mundo durou para sempre. O que vai acontecer? Por terem que dar uma aparência de legalidade, Marcel, eles terão que deixar as defesas trabalhar. E a partir do momento que eles começarem a deixar as defesas trabalhar, para dar uma aparência de legalidade, nós vamos, dia após dia, desmontar esse castelo de areia e vamos começar a expor as feridas. Nós temos feito isso publicamente porque sabemos que o poder emana do povo. Então tem pessoas que perguntam, tá, mas por que expor esse caso publicamente? Ué, tem que expor ao dono do poder. O povo tem que saber o que está acontecendo. Foi o povo que criou o Estado. O povo tem que saber que o Estado está se virando contra o povo. Esse Leviatã cresceu
a ponto de estar descontrolado. O povo tem que frear esse monstro. Por isso que nós estamos expondo a ferida. Então, a defesa efetiva será feita a ponto de não sobrar nada para acusação, Marcel. E aquilo que já não era unânime vai começar a rachar. E, por exemplo, Luiz Fux, que é um juiz de carreira, já está incomodado. Vocês estão expondo além do limite a Suprema Corte. Vocês estão destruindo a história da Suprema Corte. Alto lá. Tem coisas aqui que vocês não podem ultrapassar. E aí, Marcel, ao final desse processo da primeira turma, essa primeira turma já vai estar rachada. Vai nascer para as defesas a possibilidade de recurso para o pleno. E aí a confusão está feita no pleno, Marcel. Esse processo já não vai estar mais aqui, já vai estar ali, já vai estar desgastado, já vai estar cansado. A força daquele relator já não é a mesma. O desgaste estará tamanho que o jogo vai virar, Marcel. Não joguem a toalha. Nós vamos vencer esse totalitarismo. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar esse processo. Esse jogo vai mudar. Já não está mais, já saiu do controle, Marcelo. A estratégia do relator já saiu do trilho. O trem já não está mais no trilho, Marcelo. Eles vão tentar colocar esse trem no trilho, mas já descarrilhou. Eles vão tentar recuperar, mas já descarrilhou. Daqui para frente, Marcelo, é só virada de jogo. Bom, fantástico, né? Muito obrigado. É bom a gente ouvir palavras boas, porque esses dias tá sendo... esses dias a gente tá só tomando pancada em cima de pancada. Desculpa te cortar. Ricardão, desculpa te cortar. Né? Nós estamos ouvindo só coisa ruim, desculpa te cortar, né? Mas espera lá, o processo só começou agora, gente. Eu tô vendo o povo jogando a toalha. Mas espera lá, começou agora. A denúncia foi recebida, acabou o mundo. Não, gente. Toda a denúncia é recebida nesse Brasil. Denúncia é recebida mesmo. Só começou, tem muita água para rolar. Desculpa te cortar, Ricardo, mas, gente, pelo amor de Deus, tem muita água para rolar, não jogue a toalha, não. Ô, Jeffrey, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou muito curioso para saber o seu ponto de vista enquanto operador do direito. Você agora fez bastante barulho nesse mês de março, quando você arrolou ministros do Supremo Tribunal Federal como testemunhas ali na defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra, né? E só o Moraes foi citado ali 43 vezes pela PGR como vítima, né? E aí você arrolou ele, foi uma situação que chacoalhou o país quando você fez isso. E uma das coisas, quando nós analisamos aqui toda a denúncia dos kids pretos, aquele negócio do... Eu vou ser franco, eu olhei aquilo ali, eu li aquele negócio todo, me pareceu mais um script de uma sketch de humor do que me pareceu uma piada do Porta dos Fundos ou algo do tipo, mais do que uma denúncia propriamente dita, né? Porque então tinha os kids pretos que eles iriam tirar a vida do Lula, do Moraes e do Alckmin com base em colapso intestinal, quer dizer, iam dar um piriri neles, iam fazer eles se dissolverem no vaso, num piriri eterno ali, né? E nisso consistiria um golpe de Estado, e só não deu certo porque o táxi não passou naquela hora. Se me pedirem para levar isso daqui a sério... Táxi, né? O táxi não passou, deu errado, o Uber não chegou, sei lá. Se me pedirem para levar isso daqui a sério, para eu levar isso daqui a sério, minha condição está dentro do manicômio, né? Mas eu gostaria de ouvir você acerca disso. É verdade. Ô, Ricardo, a gente ri para não chorar, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né? Nós saímos do processo da maior corrupção da história do Brasil, provada por uma tentativa de golpe desarmada. Veja o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, é isso que eles fizeram. A esquerda se livrou do processo da maior corrupção que esse país já viu e criou contra a direita uma tentativa de golpe desarmada com Bíblia embaixo do braço. Então, veja a acusação contra esses patriotas. Marcelo, olha só, eu não arrolei o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino como testemunha.
Jeffrey, é fake essas notícias? Não. Eu corrigi um erro jurídico, Ricardo. Quem arrolou o Alexandre de Moraes e o Lula como vítima foi a Polícia Federal e a PGR. A Polícia Federal disse que o Alexandre de Moraes é vítima e a PGR disse que o Alexandre de Moraes é vítima 43 vezes. Quando eu tenho que defender meu cliente, chega o caderno investigatório, chega a denúncia e me dão 15 dias para defender e eu olho e a vítima ainda não foi ouvida, eu falei, vocês esqueceram de ouvir a vítima que vocês tanto indicaram. E o Código de Processo Penal diz que a vítima tem que ser ouvida por primeiro. Precisamos ouvir a vítima. Eu estou apenas resgatando aquilo que é básico no direito penal e tentando corrigir um erro que eu acho que foi cometido sem querer por eles. Tá, Ricardo? Então, estamos dizendo, ó, eu nunca vi um processo nesse país que a investigação indica uma vítima e a vítima não é ouvida. Não existe. Então, por isso que nós indicamos o ministro a ser ouvido. Agora, se ele disser que ele não é vítima, aí tudo bem. Aí não tem mais a vítima. Assunto superado. Bom, muito bem, né? Eu vou te ser franco, esse processo todo, ele tá... É uma loucura. Quando a gente tenta explicar para as pessoas, né, do que se trata, você fala, não, a história é essa aqui, né? Eu conto exatamente o que eu te contei aqui, as pessoas falam, não, me conta de novo, que eu de fato não entendi. Ô, Rose, vou passar a palavra para ti. Bom, doutor, eu vou por outra linha diferente dos meus colegas de bancada aí. Vou falar exatamente de ontem. Acompanhei o máximo que eu pude e, como eu disse, minha área é outra, é da saúde, não é do direito, mas justamente por não ser da área do direito, eu me coloquei na situação do brasileiro comum assistindo aquilo ali. Então, não sei se a minha leitura está correta ou não, mas a minha percepção é a seguinte: se o brasileiro nunca, ou alguns, nunca tiveram a oportunidade de assistir uma sessão do STF ao vivo, onde tinham réus ali, que segundo alguns, né, já são réus, né, passou a impressão que, vou falar um português mais comum, criaram-se um circo, fizeram uma propaganda gigantesca, achando que aquilo ali seria favorável a eles. E, ao meu entender, a minha visão foi ao contrário, foi o péssimo, porque expôs ilegalidades de processos jurídicos, expôs um juiz que simplesmente em cima da hora escolheu um vídeo aleatório que ninguém sabia, porque foi falado pelos próprios advogados da defesa, deu oportunidade para vários advogados da defesa contarem que não tiveram acesso aos autos, então não tem como você fazer defesa. Enfim, a lista é grande. O que me pareceu, não sei se eu estou certo ou não, é que expôs muito mais a condição pífia, medíocre, que se encontra o nosso Supremo Tribunal Federal hoje. Então, a pessoa que não tinha sequer noção do que está se passando dentro do judiciário e a quantas anda esse processo, ontem ele se surpreendeu, mesmo uma pessoa simples. Falou, nossa, mas espera aí, aqui na minha cidade, no fórum que eu vou, ou no processo que eu tenho, funciona assim. Por que no caso superior está assado? Não sei se eu estou correta na minha leitura ou não, mas me pareceu que ontem o Supremo Tribunal Federal ficou extremamente exposto, diminuído a sua importância, e ficou claro e evidente que, infelizmente, eu não posso julgar a todos que ali estavam, né, porque eu não os conheço, mas deu a impressão que a gente tem ali militantes e não juízes. Acredito que isso, de certa forma, despertou no brasileiro a maior curiosidade a respeito do que está se passando e, com certeza, muita gente começou a enxergar que o que a gente está vivendo é uma fantasia. Não sei se eu estou certo. Ô, Ricardo, aonde que você achou essa mulher? Eu adorei a Rose. A Rose é incrível! Rose, você veio da onde, mulher? Ô, Ricardo.
Eu estou no Mato Grosso, eu estou em Cuiabá. Quem que é você, Rose? Eu sou uma ex-dentista que hoje dá palpite em política. Eu estou impressionado com o seu poder, com a sua leitura e seu poder de síntese. Você é incrível, mulher. Adorei te conhecer. Ricardo, olha só, a Rose é um achado, hein? A Rose é espetacular. Tenho dito isso. Que isso? Rose, é daqui pro mundo, Rosinha. Não imagina que O isso. céu vai ser o limite, mulher. Apenas eu sou muito observadora, eu procuro ler bastante. Quando eu vejo, eu fico prestando atenção, ouvindo bastante. Obrigada. Venha trabalhar comigo, venha para o escritório. Agradeço o convite. Irei, se for convidado, irei com prazer. Tá bom. Mas, Rosinha, é exatamente isso. É o famoso, Rose, o tiro saiu pela culatra, né? O tiro saiu pela culatra, porque é o seguinte, ontem era o dia, Rose, deles calarem o Brasil. Ontem era o dia deles calarem o Brasil. Então agora eu sou o relator desse processo e agora eu vou mostrar para vocês que não é uma farsa. Eu vou mostrar para vocês os absurdos que tem aqui. Coloca na imagem aí, por favor, disse o relator, o absurdo das pessoas com camisa verde e amarela, desarmados, quebrando o Planalto. Então, o povo olhou e falou, é tudo isso e só isso que vocês têm? Ou seja, tudo aquilo que pensávamos sobre esse processo, agora o povo tem certeza. Agora o povo tem certeza que não existe indícios de autoria e prova da materialidade. A sua leitura está correta. O tiro saiu pela culatra. E agora é a nossa vez de entrar em campo, Rosinha. Eles já falaram, já expuseram. Então agora só, a Polícia Federal já falou, a PGR já falou, o relator já falou. Agora é minha vez. É isso que vai acontecer agora. Eles não têm como desdizer, né, o que eles falaram. Então já foi. O trabalho deles já foi feito. Agora é minha vez de falar e mostrar as minhas cartas, Rose. Detalhe, né, doutor? Não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né? Que muita gente está sabendo e repercutiu muito isso. Exatamente. Concordo com você em gênero, número e grau, Rosinha. Você é incrível. Pessoal, é o seguinte, o Jeffrey tinha me informado aqui que ele só poderia ficar até as 17h30, né? Então tá chegando esse momento. Jeffrey, eu gostaria de pedir para que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos espectadores nesse momento que estão adorando a sua participação aqui. Gente, eu agradeço de coração a oportunidade de poder estar falando com vocês. Eu só quero deixar bem claro a todos. Esse processo não é um processo meu, não é um processo do meu cliente, é um processo do Brasil. Vai ser um divisor de águas esse processo. Povo aprisionado ou povo libertado. Por isso que precisamos que o povo se levante, que o povo acorde de novo. Eu peço a vocês que não se acovardem, não joguem a toalha e lembrem que palavra tem poder. A gente só profetiza coisas boas. A gente jamais profetiza derrota, né? Nós jamais vamos desistir do nosso país. Eu agradeço todo o apoio. Ricardo, essa sua audiência muito qualificada, todas as mensagens aqui de carinho. Estou à disposição sempre que eu puder, eu estarei aqui. Tá bom? Estamos todos do mesmo lado. Tá? Lembrem disso. Sou muito grato por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor Jeffrey. Pode ter certeza que você vai voltar aqui algumas vezes. A nossa editora da revista, que é a Cláudia Carregaro, já ficou apaixonada ouvindo você falar e me pediu aqui, falou, por favor, convide o doutor Jeffrey para escrever uma coluna na revista aqui. O Marcel vai me ajudar, né, Marcel? Ajudo. Posso pegar seu contato com o Roveran? Depois? Pelo amor de Deus, Marcel. Eu também quero. Não tem ainda? Você não, Rosinha. Você eu vou mandar passagem de avião pra você vir pro escritório trabalhar com Pronto! Gente, um grande Obrigada, doutor. Um ótimo. Obrigado. Forte abraço. Sucesso. Obrigado, doutor Jeffrey. Pelas esperanças dadas aqui. Obrigado. Tamo junto.